uma dor no coração. É triste. Você trabalha a vida inteira. Muitos coitados. Não sobra o dinheiro nem para comprar o remédio. E essa cambada rouba nosso dinheiro. Isso é uma barbaridade, meu. Não podemos aceitar isso, não. Tem que colocar esses pilantras na cadeia. Não importa quem seja. Mas você tem que ser preso, viu? Já prenderam alguém, já, Alexandre? Já prenderam alguém? Prenderam, né, para preventivo, mas vai ter a investigação até você ter... Tudo tem que ter um começo, meio e fim. Agora, o interessante, Tenório, é o seguinte, é que o atual governo é que pegou essa fraude e mandou a Polícia Federal ir para cima. Sal Grosso, entre aqui, Sal Grosso. O atual governo é que foi para cima dessa fraude. Então, o que foi feito de fraude no governo anterior... O governo Lula mandou a Polícia Federal ir para cima. Quando apareceu o assunto, mandaram investigar. O TCU é um órgão do governo que foi investigar. Então, o atual governo, ele é a favor de investigação, ele é a favor de descobrir culpados e é a favor de que prenda quem é culpado. Né? E que esse recurso possa voltar para quem foi lesado. Gente, o Sal Grosso está aqui. Vem para cá, Sal Grosso, tá bom aí? Gente, ó, o meu programa... É um programa que fala de polícia, saúde, transporte, educação. Já entrevistou prefeito, deputado, vereadores, coronéis. Esse aqui é o nosso aqui, ó. O nosso diretor é esse, diretor do sindicato... Sindicato dos Petroleiros Unificado de São Paulo. E o programa é isso. Eu fiz alguns programas aqui, muita gente que arrebentaram com Lula aqui. Colocaram ele lá embaixo. Mas o programa é isso. Agora, Sal... Que perguntas quer fazer? Fique à vontade. Não, como você comentou, todo esse grupo de sindicatos, um monte de empresa que criaram em cima de... Mas quem autorizou mexer no dinheiro do povo? Foi esse diretor do INSS, um funcionário de carreira que estava... Mas não tem ninguém para corrigir ele? Teve. Eu tenho um processo na justiça há 10 anos. Há 10 anos? Há 10 anos. Aí saiu faz 1 ano e meio. Aí eu vou lá, o Sindicato dos Trabalhadores falou, você já ganhou, só que o presidente alega que não tem dinheiro no INSS. Como que não tem dinheiro? E eles vão lá e tiram 6 bilhões do dinheiro do povo. É o que fizeram. 6 bi. O que fizeram Se eu não tivesse do que viver, eu estava passando fome. O que teve, possivelmente, porque eu não vi todo o processo ainda, possivelmente algum funcionário do INSS lá de baixo, que tem acesso aos cadastros, passou aquela lista de cadastro com todos os dados para alguém de cima, de dentro do próprio INSS, e essa pessoa do INSS, em comum acordo com os 10 sindicatos, ou 11 que foram criados no governo Bolsonaro, fez o acordo de autorizar o desconto na folha de pagamento sem ter uma autorização do aposentado. Só dava para descobrir isso de que jeito? Só dava para descobrir de 2 formas. Ou o cidadão olhando o olerite dele e denunciando, avisando que está tendo desconto que ele não autorizou. Não autorizou? Essa seria uma forma. Tá? A outra forma qual era? E que foi o que aconteceu. Por que demorou mais 1 ano para descobrir isso? Porque o pessoal começou a perceber... Você tem uma taxa de arrecadação do normal, né? De repente, aquele valor de arrecadação começou a subir mais do que o normal, sem o governo ter feito nenhuma mudança. Aí foram investigar. Aí descobriram que estavam sendo feitas taxações nos aposentados sem nenhuma autorização. Aí acionaram o TCU. Então partiu, né, de investigação do próprio governo, mandou o TCU cair em cima para ver. Quando o TCU viu a situação, falou, esse negócio aqui é grande demais, chama a Polícia Federal porque está maior do que o TCU, ele olha a contabilidade. Se os números que entraram e saíram, você está certo e está dentro da regra. O TCU olhou a bagaça toda e falou, chama a Polícia Federal porque o negócio está... Mas chamou? Chamou a Polícia Federal, o ministro autorizou, né, e a Polícia Federal investigou também, e aí que veio essa questão. Agora, tem que acontecer isso mesmo. Quem está envolvido tem que pagar. Tem que pagar. Só que qual que é o outro crime que estão fazendo? Todo esse esquema não foi montado no atual governo. Todo esse esquema foi montado no governo Bolsonaro. Mas o atual governo... Algum sindicato voltou depois dele, que o Bolsonaro tinha tirado. Não. O governo tinha tirado. São 2 situações. Isso daí são associações para aposentados, não são sindicatos. Estão dando o nome de sindicato para tentar queimar sindicato. Mas
Porque a função de sindicato é defender o trabalhador. Defender. Né? Você organiza o trabalhador, você faz assembleias, você discute pauta econômica, quanto vai pedir de reajuste, o trabalhador vai na assembleia, vota, concordando ou discordando com o sindicato. É assim no meu sindicato. Quem decide, quem tem a palavra final, é a assembleia dos trabalhadores. O sindicato, ele não é dono do trabalhador. Ele representa uma categoria. Nesse caso, foi diferente. Ninguém se associou nessas entidades. Ninguém quis participar. E eles não têm luta nenhuma para defender ninguém. Porque quando você entra numa entidade, numa associação, você é chamado para reunião, você é chamado para uma assembleia, você é chamado para participar. Não, morderam o salário do aposentado para dentro de uma associação sem nem perguntar para ele se ele queria participar. Montaram um esquema criminoso para arrecadar recurso indevido do aposentado do nosso país. Felizmente, o atual governo percebeu e mandou a Polícia Federal para cima. Porque o que dá a impressão é que o povo está sentindo que nós estamos vivendo num país sem dono, sem lei, porque veio um qualquer lá não sei de onde, vai lá no INSS, tira todo esse dinheiro, aí o presidente não sabe de nada, não sabe para onde foi parar o dinheiro, e aí o povo está passando necessidade. Imagina a situação. Quilo de carne que estava custando R$18 foi para 50, e aí? E não tem ninguém para mandar? Cada um faz o que quer? Vamos por partes. Primeiro o INSS. A gente pode depois falar do assunto alimentação. O mais grave é esse aí. INSS. É a mesma coisa que num banco. Imagina que você participa de um banco, qualquer banco, e você tem um atendente e um gerente querendo desviar recurso da sua conta e cada vez mordem um pouquinho sem você perceber. Você só vai descobrir se você olhar direitinho a sua conta ou se uma auditoria interna do banco perceber que o próprio funcionário está cometendo algum crime. Então o governo é a mesma situação. Mas o governo fecha os olhos, ele não fala nada sobre isso, ele não aparece em lugar nenhum, não se defende, não fala nada. Não, vamos... É muito dinheiro. Não, vamos dizer o seguinte. É muito dinheiro tirado do povo. O governo se manifestou em 3 formas. A primeira qual foi? A denúncia de funcionários do próprio INSS. Essa foi a primeira manifestação. Alguém denunciou, então, e a federal foi obrigada a ir lá e botar um basta, porque ele não fez nada. O outro momento que teve ação do governo federal, TCU. TCU é um órgão do governo federal. Então teve ação de governo na denúncia, que autorizaram a investigação, teve ação de governo no TCU para investigar e ver se o negócio tem coisa errada ou não, e teve a terceira ação do governo foi mandar a Polícia Federal. Tudo é governo. O presidente da República, ele não está lá do lado do delegado o tempo todo olhando o que o delegado está fazendo. Ele tem as entidades de governo que funcionam. O que dá a impressão é que o país não tem governo, porque cada um está fazendo o que quer. O que dá a impressão... Cada um está fazendo o que quer, e o povo, só no do povo, como diz o Datena... Está pegando fogo aqui o programa, gente! Só no do povo? Aqui em mim, Há um ano atrás, o quilo de café custava R$22, está Sabe qual é a impressão? R$60 o quilo de café. Sabe qual é a impressão? Sabe qual é a impressão? Tem café para jogar fora. Com relação ao INSS, qual é a impressão? A impressão é que a culpa de um governo querem jogar para o outro. Agora vamos para isso é só do INSS e os outros órgãos que criou mais 28 sindicatos aí. Agora a questão... Agora, não tem, só tem anúncio. Não, sindicato não, é outra palavra que eu não me Agora vamos para a PEC da anistia. Vamos discutir sobre isso aí, como é que é? Vamos falar da anistia. Vamos falar da anistia. Vamos pensar. Tá complicado. Não. O governo só passeia. O governo põe 40 pessoas no avião, vai embora gastando milhões por dia e só jogando dinheiro no ralo e o povo passando necessidade. Eu tive no Nordeste agora, dá vergonha ver a situação. Sim. Você viu agora que o Trump ele colocou um monte de taxação no mundo inteiro. Sim. Né? O Brasil vai sair bem nessa situação, sabe por quê? Porque ele conseguiu abrir mercado em 67 países por causa do BRICS. O Brasil presidiu o G20, os 20 maiores países, né, do mundo, presidiu o BRICS, preside o Banco do BRICS. Então tem uma aliança internacional que o Lula conseguiu construir que nos protege de um ataque tão pesado quanto esse que está sendo feito por parte dos americanos contra o mundo inteiro. Então está vindo mais compra da gente da China, da Malásia, da Indonésia, né, do Japão,
né? As montadoras, enquanto no governo anterior as montadoras fecharam e picaram a bota daqui, né? Nós temos 5 montadoras investindo milhões aqui no Brasil. Então, tudo isso você não faz sentado na cadeira. Você faz fazendo visita de qualidade política com os países e aliança estratégica. E é o que o Lula conseguiu fazer. Até o imperador do Japão, o senhor sabia que o imperador do Japão só recebe uma pessoa por ano? Mais ninguém. Eu sei disso, eu trabalho com televisão, eu sei disso. Então ele ficou a pandemia inteira sem receber ninguém do mundo inteiro. Ele recebeu, depois da pandemia, agora, só uma pessoa. Sabe quem foi? Luiz Inácio Lula da Silva. Tá. Né? Isso não é pouca ele coisa. foi pro Japão, Isso mas respeito. aqui a casa tá caindo. Não, ele foi pro Japão e trouxe... É uma vergonha o que está acontecendo no Brasil. É uma vergonha. É uma vergonha, gente. E trouxe... Ele não aparece em lugar nenhum para se defender, nem para se defender. Ele foi pro Japão para trazer investimento da Toyota, e é o que aconteceu, né? Então, antes eu falo com dados. Tá. Falar ninguém está aqui, ninguém faz nada e não apresentar dados. Só do INSS foi tirado 6 bilhões. 6 bi. Agora imagina dos outros órgãos que ninguém denunciou até agora.